O amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Nesta história que desafia os limites da convenção, Maria, uma mãe de 56 anos, descobre uma conexão profunda e surpreendente com seu filho Carlos de 25 anos. Enquanto tentam navegar por emoções intensas e inexploradas, cada encontro traz à tona questões sobre o que é certo e o que realmente desejamos. Prepare-se para uma narrativa que examina os laços familiares, os desejos ocultos e o anseio por liberdade em um relacionamento que transcende todas as barreiras. Maria, uma mulher de 56 anos, sempre foi uma mãe dedicada. Ela se dedicou inteiramente à criação de seu filho, Carlos, que agora tinha 25 anos. Desde que ele se formou na faculdade, ela percebeu que Carlos estava lutando para encontrar seu lugar no mundo. Maria, com seu coração amoroso, decidiu ajudá-lo a se reerguer. Em uma tarde ensolarada, enquanto conversavam sobre seus sonhos e frustrações, Carlos expressou sua insegurança em relação ao futuro. Por instinto maternal, Maria o abraçou, sentindo que precisavam de uma conexão mais profunda. Nascia ali uma cumplicidade que mudaria suas vidas para sempre. Com o passar dos dias, Carlos passou a visitar Maria mais frequentemente. Aproveitavam esses momentos para conversar sobre tudo, desde os desafios da vida até os velhos tempos em família. Numa dessas conversas, Maria sugeriu que ele fizesse um curso de especialização. Carlos hesitou, admitindo que não tinha confiança em suas habilidades. Foi nesse ponto que Maria, buscando animá-lo, sugeriu que se inscrevessem juntos em algumas aulas. Ela não esperava que esse convite despertasse um laço diferente entre eles. Virou um mero estudo, os olhares profundos e as risadas se tornaram mais frequentes, criando um ambiente de conexão quase palpável entre mãe e filho. Com o passar das semanas, os encontros se tornaram quase rituais. Entre livros e anotações, Maria e Carlos encontraram um espaço confortável onde podiam compartilhar não apenas o conhecimento, mas também emoções mais intensas. Maria, percebendo o olhar atento de Carlos sobre ela, começou a refletir sobre como suas interações tinham mudado. A confiança que antes era apenas materna agora estava se transformando em algo mais profundo. Em um dia chuvoso, enquanto estudavam em casa, Carlos tomou a iniciativa e segurou a mão de Maria, olhando em seus olhos. Foi um gesto carregado de sentimentos e Maria, intrigada e um pouco confusa, não se afastou, permitindo que aquela nova dinâmica florescesse. A situação escalou rapidamente. Carlos, que sempre foi um jovem cheio de vida, agora estava cada vez mais absorto nessa nova conexão com Maria. Ele começou a perceber que o que antes era um laço de mãe e filho estava se dissolvendo em algo mais complexo. Maria, por sua vez, lutava contra seus próprios sentimentos. Ela se sentia viva novamente, rejuvenescendo ao lado de Carlos, como se uma nova história estivesse sendo escrita. Em uma noite de verão, durante um jantar à luz de velas, eles se olharam mais intensamente, e Carlos finalmente declarou que queria explorar tudo isso que estavam sentindo. Maria hesitou, mas a irresistível atração entre eles não podia ser ignorada. Era um momento decisivo que mudaria suas vidas para sempre. Naquela noite de verão, o mundo ao redor de Maria e Carlos parecia ter desaparecido. O brilho das velas criava sombras dançantes nas paredes, enquanto o aroma do jantar ainda pairava no ar. Depois da declaração de Carlos, um silêncio carregado de expectativa se instalou. Maria sentia seu coração acelerar, e ela sabia que aquele momento era decisivo. Sentada à mesa, seus pensamentos giravam entre a alegria de se sentir tão próxima de seu filho e o peso da dúvida que surgia a cada instante. Ao olhar nos olhos de Carlos, viu neles um desejo e uma vulnerabilidade que a tocava profundamente. O que estava prestes a acontecer poderia mudar não só a vida deles, mas toda a estrutura familiar que sempre haviam conhecido. Em um impulso, Maria se levantou e foi até ele, segura de que precisam conversar. Carlos, nós estamos entrando em um território desconhecido. Precisamos ser honestos sobre o que sentimos, disse ela, com a voz tremendo. Carlos a olhou intensamente, sua expressão demonstrando que, para ele, não havia mais volta. Era hora de explorar as profundezas da conexão que haviam criado, sem mais disfarces ou inseguranças. Os dias seguintes foram preenchidos por uma mistura de ansiedade e expectativa.
Maria e Carlos tentavam voltar à rotina, mas o que haviam sentido na noite do jantar ecoava em suas mentes. Maria, com sua experiência de vida, tentava encontrar um equilíbrio, mas era difícil ignorar a nova dinâmica entre eles. Enquanto isso, Carlos sentia-se mais determinado a entender como esses novos sentimentos poderiam coexistir com a relação mãe-filho. Uma tarde, durante um passeio no parque, Carlos agarrou a mão de Maria de forma natural, como se quisesse confirmar que o que sentiam era real. O toque fez Maria estremecer. Era um gesto simples, mas carregado de emoção. Ao olhar para os rostos felizes das crianças ao redor, Maria percebeu que, em certo sentido, ela também desejava essa liberdade de amar e ser amada. Por que nós devemos nos encaixar nos moldes que a sociedade impõe? Perguntou Carlos, quebrando o silêncio entre eles. Essa pergunta fez Maria refletir. Seriam realmente um casal, ou continuariam a desempenhar papéis que não os representavam mais? A discussão sobre identidade e desejo se tornava inevitável, enquanto a conexão entre eles se tornava cada vez mais intensa. Na busca por compreensão, Maria e Carlos decidiram se encontrar com um terapeuta. Embora nervosos, sabiam que precisavam de alguém neutro para ajudá-los a explorar o que estava acontecendo. No consultório, os dois contaram suas histórias, expressando suas dúvidas e medos. O terapeuta os escutava atentamente, criando um espaço seguro para discutir os complexos sentimentos que estavam experimentando. Maria comentou sobre o medo do julgamento da sociedade, enquanto Carlos falava sobre a estranha liberdade que sentia ao estar próximo dela. Depois de algumas sessões, começaram a perceber que o que viviam não era apenas um capricho ou uma irresponsabilidade. Era algo profundo, que merecia ser explorado sem tabus. Com o apoio profissional, Maria felicitou-se por estarem ali juntos, um espaço onde poderiam ser verdadeiros um com o outro. Carlos, sorrindo, disse que a mãe sempre tinha sido seu porto seguro e que agora, de certa forma, ele queria ser o dela. Era o início de uma nova fase nas suas vidas, repleta de emoções e descobertas. Com o tempo, Maria e Carlos começaram a se permitir pequenas demonstrações de afeto em público. Um toque no braço, um sorriso cúmplice, pequenos gestos que falavam mais do que palavras. Essas novas interações fizeram com que seus corações se sentissem mais leves, apesar do medo do que poderiam enfrentar. Porém, o desejo de se entregarem ao que sentiam se intensificava. Em uma noite fria, enquanto assistiam a um filme juntos em casa, a atmosfera estava carregada de tensão. Carlos virou-se para Maria, e, olhando profundamente em seus olhos, disse: "Eu quero mais do que isso, mãe. Eu quero que você seja a minha companheira." O coração de Maria disparou. Ao mesmo tempo em que sentia uma onda de emoção, uma parte dela hesitava. Ao lembrar das consequências e das reações da sociedade, o frio na barriga era inegável. Contudo, naquela fração de segundo, algo dentro dela decidiu que o amor verdadeiro exige coragem. Assim, ela correspondeu ao olhar intenso de Carlos e, com um leve aceno de cabeça, disse: "Estou disposta a descobrir isso com você." Era um primeiro passo em direção a um relacionamento que nenhuma das regras do mundo exterior poderia conter, e naquela teia de sentimentos, um novo capítulo da relação deles começava a ser escrito. Após o jantar à luz de velas, Maria se sentiu em conflito. Os sentimentos que emergiram entre ela e Carlos eram intensos e novos, algo que não poderia ter previsto. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, suas memórias dos dias passados vieram à tona. A maneira como Carlos celebrava cada conquista dela, como a elogiava por suas escolhas e as histórias compartilhadas, tudo aquilo agora parecia carregar um significado diferente. Ele era mais do que um filho, ele era o homem que despertou algo há muito adormecido dentro dela. Maria não conseguia ignorar a ebulição de emoções que isso gerava. Contudo, não podia deixar de pensar, até onde aquela conexão poderia levá-los. Com a mente cheia de questionamentos, Maria decidiu que precisava entender melhor a situação antes de agir impulsivamente. Nos dias que se seguiram, o clima entre Maria e Carlos tornou-se palpável. Cada encontro era carregado de tensões não ditas e olhares discretos. Durante uma aula, enquanto revisavam os conteúdos, Carlos se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Maria.
seu coração acelerou com a proximidade, e ela se sentiu bem. Ele não a estava tratando como apenas sua mãe, mas como alguém que projetava sua admiração e afeto. Maria, ainda hesitante, decidiu que era hora de estabelecer algum tipo de limite. Conversaram, com Maria explicando sua preocupação com a situação. Carlos, por sua vez, sentiu um misto de frustração e saudade das tardes em que tudo era simples. Mas aquele amor inesperado não poderia ser ignorado. Eles decidiram que iriam tomar um tempo para refletir sobre o que estavam sentindo, o que trouxe um alívio momentâneo a Maria, mas ao mesmo tempo, uma sensação de perda. A semana de reflexão se arrastou, mas Carlos continuava presente na vida de Maria. Frequentemente, ele aparecia em sua casa com pequenas surpresas, flores ou seu doce favorito. Esses gestos tornaram-se um bálsamo para o coração de Maria, que lutava contra seus sentimentos. Em um desses dias, estavam na sala, conversando sobre suas esperanças para o futuro. Carlos tocou levemente a mão de Maria novamente, e ela percebeu que estava se apaixonando pelo filho, algo que nunca deveria ter acontecido, mas agora que estava presente, era inegável. Os dois decidiram dar mais um passo. Iriam sair juntos para um passeio, algo normal, mas decidiram que aquele dia seria especial. Enquanto caminhavam pelo parque, riam e compartilhavam histórias sobre suas vidas. Maria sentiu-se leve, como se estivesse em um sonho. O toque de Carlos ao segurar sua mão enquanto caminhavam trouxe uma sensação de segurança e intimidade que a fazia questionar se realmente deveria resistir aos seus sentimentos. No final do dia, enquanto admiravam o pôr do sol, algo mágico aconteceu. Carlos virou-se para Maria e, com uma sinceridade que ressonava em seu olhar, disse: "Eu não posso mais esconder o que sinto. Você se tornou uma parte essencial da minha vida. Não é apenas amor de filho, é algo mais poderoso." Maria sentiu seu coração disparar. A chave do que era certo ou errado se dissolve. O que conhecia por amor materno agora estava emaranhado em amor romântico. Foi um momento de revelação, uma passagem para um novo mundo. Com um misto de medo e anseio, ela decidiu que não podia mais se negar a ele. Maria, com um sorriso que não conseguia conter, respondeu: "Então, vamos explorar isso juntos. Quero descobrir o que podemos ser." E assim, os dois entenderam que estavam prontos para enfrentar o desconhecido, lado a lado, explorando não apenas o amor, mas a redescoberta de si mesmos. Nos dias seguintes após a decisão de explorar os sentimentos um pelo outro, Maria e Carlos criaram um plano. Decidiram que iriam dar pequenos passos, começando por um encontro que poderia passar despercebido pelas pessoas à sua volta. Eles optaram por ir a uma exposição de arte local, um lugar onde poderiam compartilhar suas opiniões e emoções. Maria, nervosa, se arrumou com mais cuidado do que o habitual. Ao se verem na entrada da galeria, seus olhares se encontraram e ali, no meio de uma multidão, sentiam que eram só eles. A tarde fluiu como um sonho, conversas sobre as obras de arte, risadas e aquele toque sutil de mãos. Cada instante parecia mais carregado do que em qualquer outro momento da vida deles. Nesse ambiente, onde a estética cercava um novo vínculo que estavam criando, eles sentiam que estavam se redescobrindo também como indivíduos. Para Maria, cada passo representava não apenas liberdade, mas uma reinvenção de sua própria identidade, um desejo de ser vista e valorizada não apenas como a mãe, mas como uma mulher que também tem sonhos e anseios. Carlos, ao seu lado, estava em êxtase, sentindo que, a cada conversa, aprofundava-se na descoberta de quem era e no que estava se tornando. Aquela jornada os fez perceber que, juntos, não eram apenas mãe e filho, mas almas interligadas por um laço que transcendeu os limites convencionais. Ao terminar o dia, enquanto caminhavam de mãos dadas até o carro, Maria percebeu que estava pronta para tudo que aquela nova vida lhe poderia proporcionar. Estava disposta a desafiar os padrões e a buscar a felicidade ao lado de Carlos. O tempo passou, e o relacionamento entre Maria e Carlos começou a se intensificar. Depois daquela saída, eles decidiram se encontrar com mais frequência, compartilhando momentos que celebravam a conexão que haviam descoberto. Uma noite, enquanto assistiam a um filme no sofá, Carlos se inclinou para perto de Maria, e novamente os olhares se cruzaram.
Naquele instante, Maria sentiu uma onda de emoção, um desejo pulsante que a fazia questionar se já era hora de darem um passo ainda maior. Ela percebeu que Carlos não era só seu filho, mas alguém com quem ela tinha um profundo envolvimento emocional. Decidiu falar sobre isso. Carlos, eu sinto que nossa relação está se transformando em algo mais profundo. Mas, e se estivermos cometendo um erro? A resposta de Carlos foi rápida e determinada: nós não podemos continuar a nos esconder. O que sentimos é verdadeiro e merece ser vivido. Essa conversa acendeu um desejo de explorarem juntos o que a vida tinha a oferecer, unindo-se em um caminho de autodescoberta. A partir de agora, não queriam mais entrar em uma rotina sufocante. Decidiram planejar uma viagem de fim de semana para uma cidade costeira próxima, onde poderiam aproveitar a praia e a tranquilidade, longe das pressões que a vida cotidiana trazia. O planejamento da viagem criou uma expectativa palpável entre eles, ansiosos para ver o que aquela nova fase da vida poderia permitir. Ao saírem de casa, Maria sentia o coração cheio de esperança. A ideia de estar sozinha com Carlos em um lugar bonito trouxe um novo frescor à sua vida. Era a chance de abraçar a aventura que a estava chamando e, rindo após uma piada contada por Carlos, Maria se deu conta de que estava pronta para criar novas memórias, não só como mãe, mas como amante e parceira. Finalmente, após algum tempo de expectativa e planejamento, chegou o dia da viagem. Maria acordou antes do sol nascer, sua mente cheia de pensamentos sobre o que a aguardava. A energia estava diferente, quase elétrica, um misto de nervosismo e alegria a envolvia. Enquanto colocava suas coisas no carro, Carlos chegou ao seu lado, com um sorriso que fazia o coração dela disparar. Em pouco tempo, eles estavam na estrada, o som da música preenchendo o carro e suas risadas se misturando com as notas que ecoavam. A viagem era uma fuga, um momento para descobrir-se um no outro sem o peso das convenções. Assim que chegaram à praia, foram recebidos pela beleza do mar e a brisa suave que balançava os cabelos de Maria. Era um cenário perfeito para deixar para trás todas as incertezas. Ao se instalarem em uma cabana à beira-mar, um novo ar de liberdade os envolvia. Maria propôs um passeio ao longo da praia, e com a água do mar tocando seus pés, a sensação de nova vida os preenchia. Conversaram profundamente, cada onda quebrando na areia carregava com ela o peso do passado, e cada novo momento era uma celebração do presente. Eles se sentaram na areia, observando o pôr do sol, e Carlos, ao virar-se para ela, disse: "Aqui, neste lugar, estou mais feliz do que nunca. Você me faz ver a vida de forma diferente." Maria sentiu-se leve, a intensidade do amor que gerava entre eles era agora mais clara do que nunca. Ela engrossou a conversa, explicando como tudo isso a fazia sentir-se completa e pronta para ser essa nova versão de si mesma. A conexão era palpável naquele ambiente ensolarado, onde finalmente podiam ser quem realmente eram um para o outro, sem receios, apenas vivendo o amor que florescia entre eles. As noites na cabana se tornaram momentos especiais que Maria e Carlos aguardavam com ansiedade. Uma noite, após um jantar simples com peixe grelhado, eles conversavam sobre planos futuros, dando cor àqueles sentimentos antes sufocados. Depois de algumas taças de vinho, o ambiente se tornou mais íntimo. Os olhares entre eles estavam carregados de promessas. Carlos se levantou para acender algumas velas, e quando se virou, a luz suave iluminou o rosto de Maria de uma forma que fez seu coração disparar. Ele se aproximou, e aquela conversa sobre a vida de repente se transformou em algo mais. Sem palavras, Carlos tocou o rosto de Maria com delicadeza e, em um gesto que parecia ter sido preparado por toda a vida, a beijou. Foi um beijo terno, recheado de toda a cumplicidade que haviam construído. Maria, em resposta, envolveu os braços ao redor do pescoço dele, sentindo que aquele momento não era apenas um passo, mas um símbolo de tudo que tinham compartilhado até ali. As horas seguintes foram preenchidas por conversas sussurradas e promessas silenciosas, enquanto o mar ao fundo adançava entre as ondas. Era um novo começo, onde deixaram para trás medos e inibições. Maria percebeu que tinha encontrado em Carlos não apenas um filho, mas um verdadeiro parceiro de vida. Naquela noite mágica, sob as estrelas que cercavam a cabana, eles se entregaram ao amor que estava florescendo, dando início a uma história que,
apesar de complexa, era cheia de beleza e autenticidade. Com o coração leve, Maria compreendeu que a felicidade que sempre buscou estava finalmente ali, ao seu lado. A história de Maria e Carlos nos ensina que o amor pode surgir em formas inesperadas e que a conexão emocional entre duas pessoas pode desafiar normas sociais. É importante explorar e compreender nossos sentimentos, independentemente das convenções que a sociedade impõe, desde que haja consentimento e entendimento mútuo. Gostou desta história intensa? Que outros tipos de relacionamentos ou dilemas emocionais você gostaria de ouvir? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar os tabus sociais? Quais limites você estaria disposto a desafiar em nome do amor? Se inscreva no canal e acompanhe o próximo vídeo, onde traremos mais histórias envolventes e provocações sobre os laços humanos.